Olá pessoal, essa questão do Enem 2015 dizia que o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem como objetivo reduzir os custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, ela investiu em tecnologia, adquirindo novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%, ou seja, todo ano vai crescer 50% em relação ao ano anterior. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual vai ser a expressão que vai determinar o número de unidades produzidas P em função de T, para T maior ou igual a 1? Bom, a gente tem que, no ano 1, a indústria produziu 8.000 unidades. No ano 2, ela vai produzir 50% a mais, ou seja, ela produzir 8.000 mais 50% de 8.000, 50% a mais, né? 50% é 50 dividido por 100, que dá 5 décimos, 1/2, é metade, né? Metade de 8.000. Metade de 8.000 é 4.000, então vou ter 4.000 mais 8.000 é igual a 12.000. No ano seguinte, vai haver um novo acréscimo de 50% em relação ao ano anterior, e assim sucessivamente. Esse aumento sempre de 50% em relação ao ano anterior caracteriza uma progressão geométrica, não é? Por quê? Porque vai ser multiplicado, né? A produção do ano seguinte vai corresponder à multiplicação da produção do ano anterior por um fator constante, né? Que fator é esse? É a razão da nossa progressão geométrica, que é calculada dividindo-se o termo, um termo qualquer, pelo termo anterior. No caso, a gente tem o ano 1 e o ano 2, é só dividir 12.000 por 8.000, a gente calcula a razão da progressão geométrica. 12.000 dividido por 8.000 é igual a 1,5. Então, a gente tem uma progressão geométrica porque a produção vai ser aumentada pela multiplicação de um fator constante, né? Se você pegar 8.000 e multiplicar por 1,5, você vai ter 12.000. Se você multiplicar 12.000 por 1,5, você vai ter o fator seguinte aumentado, correspondendo ao aumento de 50% em relação a 12.000. Assim, a gente tem uma progressão geométrica em que P corresponde ao número de unidades produzidas, né, o número de produtos, em função do tempo T em anos. A gente sabe que para calcular um termo N de uma progressão geométrica, a gente tem que ter o primeiro termo, tem que multiplicar o primeiro termo pela razão da progressão geométrica elevada à posição daquele termo menos 1, não é? No caso, então, a gente quer um termo em função do tempo, sendo igual à produção do ano 1, que é 8.000, vezes a razão que a gente calculou, que é 1,5, elevado ao tempo menos 1. Né? O tempo vai corresponder à posição nessa progressão geométrica, tempo menos 1. Então, P de T é igual a 8.000 vezes 1,5 elevado a T menos 1, que é a resposta da letra E. Poderia ser calculada essa questão também utilizando conceitos de juros compostos. É mais ou menos a mesma coisa. Ok, pessoal? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários, beleza? É isso, até a próxima.